Oi, gente, desejo que todos estejam bem. Hoje eu vim trazer um assunto bem legal para vocês, que é a fé. Fé, a gente sabe o que é acreditar em alguma coisa, colocar a sua energia, a sua intenção naquilo, né? No sentido da palavra mesmo, se vocês forem procurar, fé quer dizer assim, ó. Procurei aqui para vocês saberem. Prova do que não se vê, fundamento das coisas que se espera, acreditar sem duvidar. Então, esse é o significado da palavra fé. Você acredita sem duvidar. Dentro disso, nós temos alguns estágios da fé. Vou colocar alguns aqui para a gente entender melhor. O primeiro estágio seria aquela fé, como eu posso colocar para vocês assim, aquela que todo mundo acredita e você vai porque todo mundo acredita. Tipo, uma Maria vai com as outras, no bom sentido, se é que isso é possível. Todo mundo está acreditando em determinada coisa, ou numa determinada religião, ou em algo que está acontecendo, todo mundo está acreditando, colocando a sua fé naquilo. Então eu também vou junto com eles. Porque todo mundo está falando, todo mundo está dizendo, todo mundo está colocando fé naquilo, eu também tô. Então eu vou junto com a multidão, vou com todo mundo. Que benefício que essa fé me dá? A gente pode achar num primeiro momento que não tem benefício nenhum, porque eu não estou pensando por mim mesma. Eu estou indo com a maré, eu estou indo com a multidão, estou indo onde todo mundo está indo, né? Mas ela tem um benefício que eu vejo particularmente, que é pelo menos você saiu do seu lugar. Você não fica ali naquela inércia, sem fazer nada, sem olhar, né, para algum horizonte, sem procurar algum sentido. Pelo menos as pessoas que têm esse tipo de fé, elas saíram do seu lugar, deram um passo em direção a alguma coisa. Então, também não é de todo ruim essa fé. Um segundo estágio de fé seria aquela fé que eu só acredito vendo. Ah, não sei. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil, né? Vou dar um exemplo de academia, por exemplo. Eu só vou para academia se eu ver que a fulana lá foi e conseguiu emagrecer ou conseguiu ficar mais musculosa. Aí sim, aí eu vou porque daí eu quero ver se aquela academia lá é boa mesmo. Mais ou menos isso. No primeiro estágio da fé seria assim, todo mundo tá indo pra academia agora, eu também vou, sabe? Eu também vou. Não sei o que vai acontecer, não sei o que eles fazem lá, mas eu vou também. Porque todo mundo tá gostando, fala bem, se sente bem que vai lá, então eu também vou. No segundo estágio seria essa situação ali que eu coloquei. Só vou ver se... eu vou deixar o pessoal ir lá. Se o pessoal achar que é legal, se a academia for legal, se tiver resultado mesmo, se alguém emagreceu, né? Aí eu vou. Esse seria o segundo estágio. Quais são os benefícios desse segundo estágio? Eu crio uma dúvida saudável. Saudável no sentido assim, claro que eu estou duvidando do que pode acontecer lá, mas eu também não caio em qualquer roubada. Eu não vou simplesmente depositar, né, toda a minha energia e toda a minha fé em algo que talvez não traga o que eu espero. Vai trazer o que outras pessoas esperam, mas não é aquilo que eu gostaria para mim, né? Porque é diferente da primeira fé, que eu vou com todo mundo, o que trouxer, trouxe. A segunda já não, ela já cria essa dúvida. Vamos ver. Eu preciso ver primeiro, né, para depois eu ver se é bom para mim. Um outro estágio da fé, vamos chamar de terceiro estágio, é a fé sem duvidar de nada. Eu simplesmente acredito, coloco as minhas energias e o meu acreditar em algo que eu não duvido que aconteça.
Então, como a gente está dando o exemplo aqui da academia, seria eu vou, independente do resultado que tiver, eu acredito que eu vou ter aquele resultado, porque eu vou me dedicar àquilo também, então vai acontecer. Independente se alguém teve resultado, se não teve, se vai todo mundo, se não vai, eu estou acreditando que eu quero ir e que eu terei o resultado. Então aqui eu não dependo de nenhuma opinião de ninguém, eu não preciso ver nenhum resultado de ninguém. Eu vou porque eu sei dentro de mim, eu acredito dentro do meu ser, do meu consciente, do meu coração, que eu vou e eu vou conseguir. Essa fé é a mais difícil da gente encontrar dentro de nós mesmos, porque a gente duvida muitas vezes e em muitas situações de nós mesmos. Porque a fé, aqui a gente não está falando só da fé religiosa, por isso que eu coloquei o exemplo da academia, para ficar uma coisa bem separada. Na fé religiosa e na fé em outro contexto, nós temos que acreditar em nós mesmos também. Não é verdade? Porque parte do que acontece é nossa. Nós temos que ir até determinado lugar, por exemplo, para orar, para rezar, para mentalizar, para fazer acontecer. Se não formos, não acontece. Ou em casa mesmo, eu não preciso ir até determinado lugar, eu quero fazer em casa. Mas se eu não fizer, nada acontece. Então, em qualquer âmbito, em qualquer situação, eu preciso dar um primeiro passo. O dar o primeiro passo já é um ponto positivo para nós. Nós não ficamos ali esperando que algo aconteça só porque vai acontecer, porque tem que acontecer, porque eu mereço. Precisamos dar um primeiro passo, precisamos nos mexer, precisamos pensar diferente, né? Isso é a fé em nós. Eu preciso ter fé em mim mesma para eu poder fazer alguma coisa acontecer. E quando nós temos fé em nós mesmos, a gente até consegue ver melhor as nossas qualidades, a gente consegue se observar melhor. Poxa, eu acredito no quê? O que que eu posso ter fé em mim que isso dá um gás na gente, dá uma empolgação e a gente vai colocando aquela energia boa nas coisas e as coisas vão acontecendo. Então, eu convido vocês a pensar em que momento da fé vocês estão. Nós estamos, porque isso é uma coisa que a gente tem que estar toda hora, né, se perguntando, porque somos seres humanos, a gente precisa de estímulos toda hora. E um outro estágio da fé, esse eu deixei por último, seria aquela fé cega. A fé em absoluto e total, que foi a última que conversamos, é sobre aquela fé de acreditar em si e tudo mais. Mas a fé cega, eu acredito em algo e eu não questiono nada. E eu acredito naquilo que nem sempre vai fazer o bem para mim ou para as pessoas. Volto a dizer que não estou falando de fé religiosa somente, mas também. Então, essa fé precisamos ter muito cuidado, porque o acreditar em tudo e acreditar que vai acontecer e acreditar em nós mesmos é diferente de uma fé cega. A fé cega, ela não tem muitos escrúpulos. Ela simplesmente vai naquela direção e se derrubar pessoas ou se passar por cima de pessoas ou se precisar fazer algo que não é legal, a pessoa faz porque ela tem aquela fé cega, que realmente assim tem um cabresto do lado e não aceita a opinião de ninguém, não aceita ajuda de ninguém, não aceita conversa, nada, é só aquilo e ponto, acabou. Então, continuamos no nosso exemplo da academia, seria, por exemplo, eu vou para academia, porque eu preciso ir para academia, eu quero ir para academia. Então, se em casa eu preciso, naquele horário, naquele momento, poxa, você não pode ir para academia às 8 porque agora eu preciso da tua ajuda, por exemplo, teu marido em casa ou teu filho, preciso da tua ajuda agora, será que em meia horinha tu não pode ir para academia? Você vai dizer, não, primeiro a minha academia, sabe? É uma coisa assim bem, um foco sem muita noção do contexto ao lado, assim.
Então, o que vai acontecer? Por exemplo, que o teu filho precise de ajuda com a tarefa e você não vai fazer. Não. Eu vou para academia agora. Se você quiser, você me espere depois. Mas ele também tem um horário para cumprir, porque ele precisa ir para a escola, então você não tirou essa meia horinha para ficar com ele. Isso gera um trauma nele, gera um descontentamento, gera uma outra visão dele com você, e você simplesmente vai para sua academia sem pensar, né? E existem pessoas que têm a fé cega e sofrem também. Pode acontecer de uma pessoa, não, eu estou nessa situação, né? Vamos continuar no exemplo da academia. Tenho que ir naquele horário e tenho que fazer determinado, né, horário na academia assim. Só que eu deixei o meu filho lá com a tarefa para fazer. Aí eu vou para academia sofrendo pensando nele, mas eu vou. Entende? Então assim, ó, não tem aquela uma questão de pensar um pouco no outro e deixar um pouco essa obstinação para daqui a pouquinho. Seria assim questão de meia horinha. Eu ajudo ele aqui, beleza, deu tudo certo com ele, agora eu vou para minha academia. Eu não deixei de crer no meu resultado, não deixei de crer que lá eu estarei me sentindo bem, estarei me cuidando. Tá tudo certo. Não vou deixar a minha fé de lado. Só que, né, tem esse pequeno detalhe. Então, esse seria o resultado da fé cega. Volto a falar. Não estamos falando aqui de religião e sim de um contexto geral, porque isso acontece assim, como eu falei para vocês. Existe essa questão da academia é bastante forte até. Existe muito caso assim, tipo, não, a academia é a academia e o resto é o resto. Então, isso também chega a ser uma fé cega, tá? Então, coloquei aí pra gente não chatear ninguém e ficar tudo certo, tá bom, gente? Então, convido vocês a se inscrever no canal, compartilhar e acionar o sininho ali para ter mais vídeos depois, tá bom? Beijo grande!